Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa live de hoje, nós vamos fazer a interpretação de uma análise de solo e as recomendações de adubação para a cultura do abacaxi. Muito bom dia a todos que estão chegando. O Agro, Moisés, pessoal, bom dia, de onde vocês estão? Me fale. Então, eu sou Lourdes Borges, vocês sabem, né? Hoje eu estou falando aqui de Brasília. E vocês estão aonde? O Jonathan, de onde vocês estão? O Egon, bom dia, pessoal. O Christian chegou aí. Bom dia, bom dia. Então, gente, hoje nós vamos fazer a interpretação dessa análise de solo que veio lá do Tiago, né? O Tiago Lobo, e ele trabalha com a cultura do abacaxi. Então, nós vamos interpretar essa análise de solo e fazer as recomendações para o plantio. Então, o Tiago, ele vai fazer o plantio do abacaxi e nós vamos lá fazer a interpretação da análise e as recomendações, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui, né? Então, quando eu pego uma análise de solo, a primeira coisa que eu observo é que tipo de solo que eu estou trabalhando, né? Se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso. Então, o tipo de solo que a gente está trabalhando influi muito no manejo ali na hora de fazer as recomendações, né? Então, nós temos aqui, ó, a granulometria desse solo, é que ela que vai nos dizer aqui se esse é um solo arenoso, se é um solo mais de textura média, né? Ou mesmo arenoso. Então, quando a gente trabalha com fertilidade do solo, o parâmetro que nos importa aqui é saber o teor de argila. Então, para a fertilidade do solo, basta saber o teor de argila. Então, com essa quantidade de argila aqui, dá para mim saber se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, de textura média ou muito argiloso, né? Então, aqui, ó, a argila tá aqui, está dada em grama por quilo. Se eu pegar a grama por quilo aqui e dividir por 10, eu vou ter aqui o teor de argila em porcentagem. Então, esse solo aqui, ele tem 15% de argila. Então, um solo com 15% de argila, ele é classificado como sendo um solo de textura arenosa. Se o solo tivesse de 16 até 36%, seria textura média, né? Se tivesse de 36 até 60%, seria um solo de textura argilosa, e mais do que isso, acima de 60%, a textura desse solo seria muito argilosa. Então, aqui a gente já percebe que esse é um solo de textura arenosa, porque ele tem aqui, ó, 15% de argila. Gente, eu vou aproveitar aqui para mostrar uma coisa interessante, porque tem algumas análises de solo que elas não vêm aqui onde não foi feita aqui a determinação da argila, né? Então, aí, às vezes, a gente não sabe que tipo de solo, se é um solo arenoso, se é um solo médio, se é um solo argiloso, né? E aqui, gente, tem uma forma da gente ter uma ideia, usando esse manual aqui, tem uma forma da gente ter uma ideia de que tipo de solo é, se é um solo arenoso, argiloso ou textura média. Então, eu vou pegar aqui para vocês, tem aqui na página, vou só checar aqui qual que é a página do manual, que aí eu vou passar para vocês do jeito, aqui ó, na página 397. Então, esse manual aqui, gente, ele não tem mais para vender, mas ele está disponível para você baixar ele na internet gratuitamente, tá? E ele não tem para vender porque a Embrapa já está pensando em fazer uma nova edição desse aqui, porque ele já está um pouquinho antigo, né? Mas ainda é o que a gente tem. Então, na página 397, aqui a gente tem uma relação entre a CTC do solo, entre o teor de matéria orgânica e a textura. Então, se a gente sabe a CTC do solo e se a gente sabe aqui o teor de matéria orgânica, dá para a gente ter uma ideia da porcentagem de argila que tem nesse solo. E essa análise aqui é um exemplo disso. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse solo aqui tem uma CTC de 6, e o teor de matéria orgânica está aqui, ó, gramas por quilo, 1,79, 17,9. Isso aqui também em porcentagem vai dar mais ou menos 8, né? 1,8% de matéria orgânica. Então, com a gente fazendo aqui, cruzando os dados aqui, ó, se ele tem em torno de 6
a CTC em torno de 6. E a matéria orgânica está ali, ó, um pouquinho acima de 8, né? 1,8 aqui. Então, dá para a gente ter uma ideia que esse solo, ele vai ter um teor de argila ali, ó, próximo de 15%. Poderia ser até um pouquinho mais, 15,1, 15,2, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia. Então, aqui, ó, uma CTC de 6, um teor de matéria orgânica em torno de 1, até 1,8, né? Ele vai ter um teor de argila que vai de 10 a 15%. Então, esse solo, ele tem aqui de 15%, né? A análise já mostrou aqui pra gente. Então, quando a gente não tem essa determinação, eu recomendo, né? É interessante fazer e tal. Mas quando não foi feito, aí a gente precisa saber a textura do solo para interpretar a matéria orgânica, para fazer a recomendação do fósforo, né? Então, dá pra gente ter uma ideia da textura do solo, sabendo aqui a CTC do solo e também o teor de matéria orgânica, tá bom? Então, vamos lá, gente. Já sabemos que esse é um solo arenoso. Agora, qual que é o próximo passo antes da gente fazer o plantio de uma cultura? Vamos ver como que está a acidez desse solo. Então, a gente precisa, antes de mais nada, verificar se o solo está apto ou não para a cultura. Então, nós temos aqui que o pH desse solo está aqui, ó, 4,6, é um pH em CaCl2, né? Então, considerando a cultura do abacaxi, que é uma cultura que ela é tolerante, ela desenvolve bem em solos ácidos, esse solo aqui, ele está pronto para o cultivo do abacaxi de acordo com o seu pH. Ele poderia estar até ali próximo de 5, 5,5 em CaCl2, que não ia ter problema aqui para a cultura do abacaxi, né? Um outro ponto que a gente observa aqui é a saturação de bases. Então, a saturação de base está diretamente relacionado com a acidez do solo, né? Quanto maior for a saturação de bases, menos ácido o solo vai estar. Então, aqui, ó, a saturação de bases recomendada para a cultura do abacaxi é 50%. 50%. Então, aqui está 42,7%. Então, esse é um ponto que a gente vai observar. Outro ponto que a gente observa, o teor de cálcio e magnésio. Então, magnésio, o recomendado para a cultura do abacaxi é de 0,8. Aqui tem 0,7. Está muito próximo, né, gente? Então, 0,8 para 0,7. Então, vamos ver se compensa ou não fazer a calagem. Aqui, o teor de cálcio, o ideal seria em torno de 2. Já tem 1,9. Então, gente, se vocês observarem, o pH tá bom para a cultura do maracujá. A saturação por base está bem próxima do ideal. E os teores de cálcio e magnésio também estão muito próximos. Então, aqui, o que a gente pode decidir? Se a gente for fazer os cálculos normais ali de fazer, a gente utilizar tanto o método da saturação por bases, quanto o método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio, quando a gente fazer os cálculos aqui, a dose de calcário vai dar menor do que 1 tonelada por hectare. Então, se você fizer os cálculos aí, ó, você vai ver que a dose vai ser menos do que 1 tonelada por hectare. Vai dar em torno ali de 0,3, no máximo 0,5, né? Então, quando a dose é baixa, não compensa entrar na área para aplicar menos do que 1 tonelada de calcário. Então, aqui, o Tiago, ele pode esperar para a próxima safra, ele está fazendo a calagem. Uma outra alternativa aqui que eu recomendaria para o Tiago, aí depende de como está o tempo dele, né? De como estão as condições para ele fazer o plantio. E aqui, uma recomendação seria, ele poderia utilizar 1 tonelada por hectare de calcário dolomítico, utilizar o calcário dolomítico para aumentar aqui um pouquinho do magnésio e fornecer também o cálcio. E mais seria um calcário que tivesse um PRNT abaixo de 80%. Por quê? Porque esse calcário, ele vai demorar para reagir, ele não vai mexer muito aqui no pH do solo, mas vai liberar ali um pouquinho de cálcio e magnésio. Então, um calcário com PRNT até menor do que 80%. Por quê? Porque ele vai ter um efeito residual maior.
Então, apesar de ser um solo arenoso, ele vai ter um maior efeito residual. E isso é importante aqui, porque aí na próxima safra, né, o solo do Tiago já estaria pronto para fazer aí o plantio do abacaxi novamente. Mas aí o Tiago decide, se não quiser fazer a calagem esse ano, não tem problema. Se o Tiago optar por fazer a calagem esse ano, ele vai aplicar apenas 1 tonelada, calcário dolomítico e um calcário que tem um PRNT baixo. Não vale aplicar um calcário com PRNT acima de 80%, porque a reação vai ser rápida, vai mexer aqui no pH e não é bom para o abacaxi. O abacaxi gosta de um solo mais ácido, tá bom? Então pronto, a gente já observou que a primeira coisa que a gente olha numa análise de solo é se precisa ou não fazer a calagem, né? Por quê? Porque a calagem precisa ser feita com antecedência. Nesse caso aqui, o Tiago não precisaria esperar. Ele pode aplicar e logo já em seguida já está fazendo as adubações, porque ele não precisa de reagir. Isso aqui ele pode esperar, vai ser um calcário mais lento, né? Então, como nesse caso não precisa fazer a calagem, a gente vai agora ver se precisa de fazer uma adubação. Então, o que a gente vai olhar aqui? Primeira coisa é perguntar para o Tiago qual que é a produtividade que ele espera obter nessa área. Gente, e um ponto muito importante, a gente sempre quer ter uma produtividade máxima, 40, 50 toneladas por hectare. Mas a produtividade que a gente tem no solo não é a que a gente quer, é a que o solo tem capacidade para produzir. E o Tiago falou que a expectativa de produção aqui é em torno de 30 toneladas por hectare. E faz sentido, né? Está começando, é um solo mais arenoso, então faz todo sentido ele estar começando com uma produtividade razoável, né? Ao longo do tempo, ele vai melhorando o solo, ele pode até pensar em produzir mais aqui. Mas, então, o Tiago espera produzir 30 toneladas por hectare. Então, 30 toneladas por hectare, vamos ver aqui os níveis dos nutrientes. Começando pelo fósforo. Será se essa quantidade de fósforo aqui é suficiente para produzir 30 toneladas? Então, gente, vamos utilizar esse manual aqui, ó, do Cerrado, para fazer a interpretação do fósforo. Então, onde que está o Tiago? O Tiago, ele está lá, ó, em São Domingos do Maranhão. São Domingos do Maranhão. O Tiago falou que lá é a capital do abacaxi, ó. Eu nem sabia. Eu tenho uma irmã que mora em Mira Norte. Ela falou que Mira Norte é a capital do abacaxi também. Inclusive, eu fui lá, tem um abacaxi lá na Praça Central lá, né? Mas assim, o abacaxi também, São Domingos do Maranhão também é a capital do abacaxi lá no Maranhão. Mas o que nós estamos procurando aqui nesse manual, gente, é fazer a interpretação do fósforo. Então, vamos lá, como que a gente faz aqui? Então, primeiro a gente precisa saber o teor de argila desse solo. Então, esse solo tem até 15% de argila. Então, se ele tem até 15% de argila e o teor de fósforo dele aqui, ó, é 5,6, então significa que o teor de fósforo do solo do Tiago está muito baixo. Gente, esse é um ponto muito importante quando a gente vai fazer o plantio. Então, se o fósforo está muito baixo, a gente precisa colocar fósforo no sulco de plantio. Então, não tem como a gente colocar fósforo em cobertura. Então, com isso, nós vamos fazer uma recomendação aqui para o Tiago para aplicar 90 pontos de fósforo, com uma expectativa de 30 toneladas por hectare. Professora, mas da onde que você tirou que você quer aplicar 90 pontos de fósforo? Eu tirei daqui, gente, ó. Então, eu já fiz a interpretação do fósforo. Então, se eu não tivesse feito a interpretação do fósforo, não teria como eu utilizar esse manual. Mas eu utilizei o manual do Cerrado para fazer a interpretação. Agora, eu vou utilizar esse manual aqui para fazer as recomendações, né, para a cultura do abacaxi. Professora, por que você está utilizando 2 manuais e tal? Então, porque esse manual aqui, ele não tem o fósforo dado em meliche, ele só tem dado em resina. E o manual do Cerrado, esse daqui, ele tem o fósforo dado em resina, em meliche, né? Então, por isso que eu usei ele para fazer a interpretação. Agora, eu vou utilizar esse aqui para fazer as recomendações, porque ele é um manual mais novo, gente. Ele é o mais novo que a gente tem no mercado, de 2022, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, para uma produtividade de até 30 toneladas por hectare, qual que é a recomendação? Aplicar 90 pontos de fósforo. Então, a recomendação é essa, 90 pontos de fósforo. Tá, então tá aqui, ó, para produtividade até 30 toneladas, a recomendação é 90 pontos de fósforo. Aí aqui,
Depois que o Tiago já sabe quantos pontos de fósforo, aí ele fica livre para escolher o fertilizante que ele quer utilizar. Aqui eu coloquei o superfosfato simples, porque o fosfato simples, ele é uma fonte de enxofre também, né? Então, o fosfato simples, ele tem 20% de fósforo e 10% de enxofre. Aqui na análise do Tiago, eu não sei quanto de enxofre tem. Cadê aqui, ó? Não foi... Ah, tá aqui, ó. Enxofre muito baixo. Então, o enxofre legal seria acima de 10. Então, o enxofre também aqui, da análise dele, está baixo. Então, de uma forma ou de outra, o Tiago precisa colocar enxofre. E uma forma dele colocar enxofre é junto com a adubação fosfatada, utilizando aqui o superfosfato simples. E qual que é a dose, né? Então, se o Tiago precisa aplicar 90 pontos de fósforo, e ele vai utilizar o super simples, que tem 20% de fósforo, a dose é bem simples, né, gente? Então, quem me acompanha aqui já viu como é que a gente faz essa conta, e ela é derivada de uma regrinha de 3. Então, resumindo, fica assim, ó, você pega os 90 pontos, divide pela porcentagem de fósforo que tem no adubo, que é 20%, a gente escreve 20% assim, ó, 0,2. Aí você faz a conta, 90 dividido por 0,2 vai dar 450 quilos por hectare de superfosfato simples. Então, essa quantidade aqui, gente, é para ser aplicada em 1 hectare. Aí, se o Tiago, professora, mas quanto que eu vou aplicar por linha? Aí você precisa saber qual que é o espaçamento entre as linhas, né? Então, supondo que você tem lá um espaçamento ali de 40 centímetros entre as linhas, não é entre as plantas. 40 centímetros entre linhas. Então, se você pegar 1 hectare, a gente lembrar que é a medida de 1 hectare, né? Vamos colocar aqui, 1 hectare tem 100 metros por 100 metros. Então, se eu pego... Aí você tem 100 metros aqui, né, de linha. Você vai distribuir aqui, quantas linhas vai caber aqui? É só você dividir pelo espaçamento. Então, se você dividir 100 metros por 0,40, que aqui é 40 centímetros, né? Aí você vai chegar aqui em 250 linhas, se você utilizar um espaçamento de 40 centímetros. Se o espaçamento for maior ou menor, você vai ter mais ou menos linhas. Então, sabendo que você vai ter 250 linhas, em 1 hectare, né? E a recomendação aqui é 450 quilos por hectare. Para você saber quanto aplicar por linha, é só dividir isso aqui, ó, 450 por 250, que você vai chegar aqui na dose de 1,8 quilos por linha de super simples, tá bom? Então, é assim que a gente faz a conta. Agora, já vamos falar aqui do enxofre. Então, quando eu apliquei aqui 450 quilos de super simples, eu sei que o super simples ele tem 10% de enxofre, é só pegar aqui, ó, 450 vezes 10%, a gente vai chegar aqui, que aqui vai ter, ó, 45 quilos de enxofre. Então, vamos fazer a continha aqui, ó, 450. Tá vendo errado aqui, eu tô aplicando errado. Cadê a calculadora? É aqui, né? 450 vezes 10%. Não precisa nem fazer conta, né? Aqui, ó, 45 quilos por hectare de enxofre. Então, quando eu aplicar 450 quilos de super simples, eu tô fornecendo 45 quilos de enxofre. Qual que é o mínimo que o abacaxi precisa? O abacaxi precisa de, no mínimo, 30 quilos. Precisa de no mínimo 30 quilos por hectare de enxofre. Então, quando eu fornecer esses 450, eu já fico livre, né? Eu já fiz a recomendação do fósforo e do enxofre. Tá bom, mas se o Tiago não quiser usar o super simples, ele pode usar uma outra fonte que eu dei uma sugestão aqui, mas não fica restrito a essa, pode usar o que tiver à disposição. E também o preço, né, ver qual que está com preço melhor, ele pode utilizar o superfosfato triplo. O superfosfato triplo, ele é mais concentrado, ele tem 41% de fósforo. Então, fazendo a mesma continha, pegando aqui a recomendação de 90 pontos, dividir por 0,41, a dose aqui seria de 220 quilos por hectare de superfosfato simples. Aí, para fazer quanto aplicar em cada linha, né, em cada suco ali, aí ele vai fazer o mesmo procedimento. Então, eu já sei aqui, ó, se ele está trabalhando com espaçamento de 40 centímetros, ele vai ter 250 linhas. Então, se eu dividir aqui, ó, 220 por 250 linhas, eu vou chegar aqui numa quantidade de 880 gramas por linha. Né? Então, uma linha aqui, ó, que vai ter 100 metros de comprimento e uma largura aqui de um espaçamento entre elas de
40 centímetros, 0,40 metros, eu vou aplicar 880 gramas de super simples, tá? De super triplo, tá? Então, gente, aqui nós fizemos a recomendação do fósforo. Então, para o Tiago produzir 30 toneladas por hectare de abacaxi, nas condições que está o solo dele, ele vai precisar de 90 pontos de fósforo. Isso pode ser fornecido com 450 kg de super simples ou então 220 kg de super triplo. E ele vai aplicar esse adubo no suco de plantio. É importante que ele mistura ali com a terra, né? Faz uma mistura ali no suco, lá no fundo do suco. O fósforo, gente, precisa ficar no fundo para estimular as raízes a descer, a ir para baixo, né? Se a gente coloca o solo em cima, as raízes vão ficar em cima e a gente não quer isso. Se eu coloco o fósforo aqui na superfície, as raízes vão tudo ficar aqui. E a gente não quer, a gente quer colocar o fósforo lá mais embaixo para fazer que as raízes descerem. E quando as raízes descem aqui, gente, elas exploram um volume maior de solo, né? Tudo que tem aqui no solo, essas raízes vão encontrando. É água, é nutriente, né? Então, a gente precisa que as raízes desçam para explorar um volume maior de solo. E com isso, ela tem um potencial maior para crescer e produzir, né? Então, por isso que o fósforo ele vai ser aplicado todo no fundo do suco de plantio, tá bom? Agora vamos lá ver o próximo, né? Vamos ver aqui, o próximo é o nitrogênio. Uma coisa que a gente observa antes de fazer o nitrogênio é ver como é que está a matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela também é fonte de nitrogênio, né? Então, para cada 1% de matéria orgânica que a gente tem no solo, aqui tem 1,8%. Então, para cada 1% de matéria orgânica, a gente tem cerca de 30 kg de nitrogênio lá disponível no solo. A gente tem essa reserva. Aí, esse solo aqui tem 1,8% de matéria orgânica. Considerando um solo arenoso, essa matéria orgânica aqui está considerada adequada, tá? Então, se fosse um solo argiloso, ia ser baixa. Mas, como é um solo arenoso, esse teor de matéria orgânica aqui está considerado adequado. Ou seja, o solo do Tiago está bom com relação à matéria orgânica. Tá bom, professora, está bom. E agora, quanto de nitrogênio eu vou precisar? Vamos aqui de novo, ó. Aqui onde é que a professora sempre tira as coisas. Então, a professora anda com esse manual aqui, já anda todo anotado. Se vocês observam aqui, né, já tá até meio destruído. Eu comprei 2, gente, às vezes eles acabam, né? Aí eu deixei um ali de reserva. A professora é precavida. Então, aqui, olha que tá o nitrogênio. Então, para uma produtividade de até 30 toneladas por hectare, a recomendação é 250 pontos de nitrogênio. Pronto, eu já tenho aqui a dose de nitrogênio que o Tiago precisa fornecer para produzir 30 toneladas de abacaxi. E agora, que fertilizante a gente vai utilizar? Vamos lá, né? Então aqui, gente, a cultura do abacaxi, a adubação nitrogenada, ela é um pouquinho diferente, né? Vamos ver aqui como que a gente vai parcelar esse nitrogênio. E é o seguinte aqui, ó, então a recomendação, 30 pontos, né, 250 pontos para uma produtividade de 30 toneladas por hectare. Qual que é a recomendação? No plantio, ele não vai aplicar nada ali junto com o fósforo. Ele vai aplicar esse nitrogênio em cobertura. Então, supondo que o Tiago vai fazer o plantio agora em novembro, né? A recomendação é essa que eu vou falar aqui. Se o plantio for feito no começo do ano, a recomendação é outra, tá, gente? Então, para um plantio feito aqui entre outubro e novembro, a recomendação é essa aqui. Qual que é a recomendação, professora? Então, nós vamos recomendar aplicar em cobertura. Em novembro, você pode aplicar ali, novembro ou ali no começo de dezembro. Quanto que eu vou aplicar? Você vai aplicar 25 quilos, 25 pontos de N. Ou seja, desses 250 aqui, você vai aplicar 10% ali no início, quando as plantinhas estão pequenas, né? A gente começando a desenvolver e tal. Aí, você pode utilizar aqui a ureia. Então, se você utilizar a ureia, qual que vai ser a dose? A ureia, ela tem 45% de nitrogênio. Então, se é 25 pontos de N que eu preciso, dividido pela concentração de nitrogênio que tem na ureia, a dose aqui, ó, é 55 quilos por hectare de ureia. Aí o Tiago vai fazer a mesma conta. Quanto eu vou aplicar por suco? Então, se ele quiser aplicar por suco, ele vai fazer a mesma continha que a gente fez aqui para o fósforo. Então, ele tem aqui 250 linhas. Então, se ele tem aqui uma dose de 55 quilos
55 quilos. Ele vai dividir isso aqui por 250 linhas, ele vai aplicar 220 gramas de ureia em cada linha. E aqui, gente, é importante dizer a forma que você vai aplicar. Você vai aplicar essa ureia do lado das plantas, bem próximo das plantas, fazendo com que um pouco do fertilizante ele caia ali nas axilas das folhas mais velhas. Lá embaixo das folhas mais velhas pode cair um pouco do fertilizante, mas não pode cair fertilizante e nem terra ali no broto, no olho, né, da planta, porque se cair fertilizante ali vai queimar, vai estragar a planta. Então pode cair fertilizante nas axilas das folhas mais velhas, lá no olho, lá no broto, não pode cair nem fertilizante e nem terra, tá bom? Então essa é a primeira dose de nitrogênio. A segunda dose de nitrogênio ele vai aplicar em janeiro. Então, ele vai aplicar ali, ó, 30% desses 250 aqui. Então, vai dar 75 pontos de nitrogênio. Então, 75 pontos de nitrogênio. E aqui, gente, tem um ponto importante com relação às fontes, né? Pode utilizar ureia? Pode, porque é o fertilizante mais barato, fonte de nitrogênio. Mas é interessante também se ele puder utilizar o sulfato de amônio. Por quê? Porque o sulfato de amônio ele também tem enxofre. E como o abacaxi é uma cultura que ele é muito sensível a toxidez com cloro, então o sulfato, né, o enxofre que tem ali, ele reduz a toxidez do cloro. Então é importante, se ele puder, troca aqui a ureia, né, principalmente ali nas duas primeiras aplicações, pode trocar a ureia pelo sulfato de amônio. Mas aí o Tiago vai fazer as contas, porque não é barato, e vai ver, compensa, eu vou produzir um abacaxi, está compensando? Aí tem que fazer as contas, né? Mas em último caso, a recomendação é a ureia. Então, no caso aqui, em janeiro, o Tiago vai aplicar 166 quilos por hectare de ureia. Aí ele faz a mesma continha para saber que tanto de ureia ele vai aplicar em cada suco. E dá para fazer as contas até por planta, né, gente? Então, para saber quanto vai cair em cada planta, se ele quer fazer a aplicação manualmente ali em cada planta, é só ele pegar essa dose aqui e vamos supor que ele está trabalhando ali com um stand de 31 mil plantas por hectare, né? 31 mil plantas por hectare. Então, ele vai pegar aqui, ó, por exemplo, essa dose aqui, 166 quilos por hectare de ureia. 166 quilos por hectare. Então, eu sei que vai dar algumas gramas por planta. Então, eu já vou multiplicar isso aqui por 1000, para saber quantos 1000 gramas tem aqui. Então, então aqui, ó, 166 quilos é a mesma coisa do que 166 mil gramas. Aí, isso aqui é por hectare. Aí, eu preciso saber o quê? Quantas plantas tem no hectare. Então, normalmente, a média ali fica em torno de 31 mil plantas. A média mesmo é 31.250 plantas. Aí, no caso, vai estar dando aqui, ó, aí não fez a conta, né? 166 mil gramas dividido por 31.250 plantas. O Tiago vai estar aplicando por planta aqui na segunda aplicação em torno de 5 gramas, né? 5 gramas e meio em cada planta de ureia, se utilizar a ureia. Se utilizar o sulfato de amônio ele tem 20% de nitrogênio. Então, quanto seria? Então, é só pegar aqui, ó, 75, que é a recomendação, divide aqui por 20%, que no sulfato de amônio a gente tem só 20% de nitrogênio, aí você chega aqui na dose de 375 quilos, se você for utilizar o sulfato de amônio, tá bom? Agora vamos lá para a última aplicação do nitrogênio. Vai ser ali, gente, entre março e abril. Então, essa última aplicação aqui é importante fazer ali com, pelo menos, no mínimo que a gente recomenda, né, no máximo, 30 dias antes de você fazer a aplicação do regulador do florescimento, tá bom? Então, essa última aplicação aqui você vai estar monitorando ali. Quanto que você vai aplicar o regulador? Aí você vai fazer isso aqui no máximo 30 dias antes. Aí por isso que você tem essa janela aqui, ó, entre março e abril. Aí é você que vai saber, de acordo com a cultura, né, a espécie a cultivar que você está trabalhando aí.
E aqui a gente vai aplicar 60% dessa dose. Então, aqui, ó, era 250 pontos, a gente aplicou 10% aqui, 30% aqui, ficou faltando o quê? 60%. Isso aqui vai dar 150 pontos de N. Aí, se você for utilizar a ureia, então, gente, a ureia aqui na última aplicação, pode utilizar, tá? Então, a gente recomenda nas duas primeiras. Se pudesse substituir pelo sulfato de amônio, ok. A última você já pode entrar com a ureia, tá bom? Então, é isso, gente. Aplicado da mesma forma, aplicar do lado das linhas, todas elas aplicar do lado das linhas, fazendo com que caia um pouco ali nas axilas das folhas mais velhas, mas não deixando cair fertilizante no broto. Não pode cair fertilizante no broto, tá bom? Então, nós já fizemos aqui a recomendação do fósforo. Então, nós já acabamos de ver aqui fósforo. Vimos agora o nitrogênio. E agora, professora, para onde que a gente vai? A gente trabalha com a base, né, gente? Qual que é a base? A base da construção da nossa casa, o alicerce, é o N, o P e o K. Essa é a base, mas não significa que é essencial. Isso aqui é por onde a gente começa, porque é o que vai em maior quantidade, né? Então, se a gente já fez o nitrogênio, o fósforo, tá faltando quem agora? O potássio. Gente, e o potássio, ele é muito importante. Gente, todos os elementos são importantes aqui, mas assim, o que requer maior quantidade aqui, o abacaxi, é o potássio. Então, o que o Tiago vai mais gastar aqui na cultura do abacaxi é o potássio. E o potássio é importante para a qualidade do fruto, né? Um fruto mais ou menos saboroso. Então, o potássio é o elemento responsável por dar essa qualidade aqui. Então, aqui, ó, de acordo com a análise de solo do Tiago, eu fiz aqui a interpretação, o teor de potássio desse solo está baixo. Então, se o teor de potássio desse solo está baixo, a gente vai fazer uma recomendação aqui. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Vamos só checar aqui, né, o potássio aqui, gente, ó. Aqui tem no manual, então aqui, ó, se o potássio estiver até 1,6, aqui está em milimol. 1,6 é a mesma coisa que 0,16 centimol. Então, 0,16 centimol. O do Tiago tem 0,11, então tá baixo. Então, se tá abaixo do 0,16, qual que é a recomendação? Para uma produtividade de até 30 toneladas por hectare, a recomendação é 450 pontos de potássio. Olha só. Vai ficar barato para o Tiago produzir nesse primeiro ano? Não vai, mas é assim mesmo, né, gente? No ano que vem já vai estar um solo melhor, ele já vai aplicando menos, tá vendo? E vai reduzindo as doses. Mas, assim, a dose muda também conforme a produtividade. Se você vai produzir mais aqui, ó, se você vai produzir até 40, a dose já vai aumentando, né? E quanto maior a produtividade, maior é a quantidade de fertilizante. Faz todo sentido, né, gente? Então, no caso do Tiago aqui, a recomendação é para aplicar 450 pontos de potássio nas condições que encontra o solo dele, para ele produzir aqui 30 toneladas por hectare. Então, vamos fazer aqui a recomendação. O potássio do solo está baixo, a expectativa de produtividade a gente nunca pode esquecer, é 30 toneladas por hectare. Então, pensando nisso, a recomendação aqui é 450 pontos de potássio. E aqui, gente, o parcelamento é parecido ali com o do nitrogênio, né? Então, supondo que o Tiago vai fazer o plantio agora em novembro, o que a gente recomenda? Vai parcelar o potássio. Então, entre novembro e dezembro, ele pode aplicar, depende do dia que ele vai fazer o plantio, né, gente? Se for mais no meio de novembro, ele já pode deixar para fazer se o plantio for mais no final de novembro, ele pode fazer essa aplicação aqui lá para dezembro. Se ele já vai plantar agora, no comecinho de novembro, que já passaram 9 dias, né? Aí ele pode aplicar ainda em novembro, tá? Então, qual que é a recomendação? A gente vai aplicar 10% desses 450 pontos ali em novembro e dezembro. Isso aqui vai dar 45 pontos de potássio. E aqui, gente, é muito importante, a gente recomenda, sempre que possível, utilizar o sulfato de potássio, né? Conforme eu falei, o abacaxizeiro, ele é muito sensível à toxidez do cloro. Então, o KCl, o cloreto de potássio, né, que é o adubo mais utilizado, ele tem muito cloro, ele tem mais de 60% de cloro. Então, o abacaxi, assim também como é a cultura do tabaco, né, são culturas que são sensíveis ao cloro. E o abacaxizeiro, gente, com muito cloro, é aquele abacaxi que quando você come, você começa a pipocar a boca, né? A boca fica machucada. Isso vem de quê? Da acidez do cloro que ele provoca ali na cultura. Mas tem técnicas que a gente vai falar aqui para diminuir essa acidez e você ter um fruto de qualidade, né? É tão bom quando você pega um fruto saboroso, doce,
docinho, né? Que você come ali e não causa nenhum problema. Então, qual que é a recomendação? Principalmente nessas duas primeiras aplicações aqui, a gente recomenda você trabalhar com o sulfato de potássio, né? Para diminuir justamente essa questão aqui da toxidez do cloro. E também, gente, porque o cloreto de potássio, quando o sulfato de potássio, quando você aplica aqui nessas duas primeiras aplicações, ele vai ajudar o quê? Vai ajudar a planta a crescer mais, então vai ajudar no crescimento da planta e com isso você vai produzir também frutos maiores. Então a gente recomenda, além de estar controlando a acidez, você vai ter uma planta que cresce mais e você vai ter frutos maiores, e isso é bom, né, gente? Então qual que é a dose, professora? Então aqui na primeira aplicação, essa aqui é a concentração de potássio que tem no sulfato de potássio, que é 48%. Então, você pega aqui a recomendação 45 pontos dividido por 48%, você vai chegar aqui a 93,7, quase 94 quilos por hectare de sulfato de potássio, tá? E aplicar da mesma forma, gente. Aplicar ali do lado das linhas da planta, colocar um pouquinho ali na axila da primeira folha, né, das folhas mais velhas, e evitar que caia fertilizante lá no broto. Aí lá em janeiro, o Tiago vai aplicar 30% dessa dose aqui. Então, isso aqui vai dar 135 pontos de potássio. Aí a gente recomenda que em janeiro ainda está aplicando o sulfato de potássio, tá? Aí a dose aqui, ó, 135 pontos, dividido por 48%, que é a concentração de potássio no sulfato, vai chegar a uma dose aqui de 281 quilos por hectare de sulfato de potássio. Aí o Tiago pode fazer o mesmo procedimento que eu ensinei para o nitrogênio e para o fósforo, para saber quanto de potássio aplicar por linha, por sulco, né? Ou então em cada planta, tá bom? Aí, gente, quando o Tiago chegar lá em março e abril, ele vai aplicar isso aqui, ó. Então, a gente recomendou, quando eu falei do nitrogênio, a gente recomendou fazer essa última aplicação ali no máximo 30 dias antes de aplicar o regulador do florescimento. Aqui, essa última aplicação do potássio, a gente já recomenda aplicar quando a planta estiver em florescimento, né? Então, tem que estar florida. Aí, o que acontece aqui? Aqui você pode utilizar o cloreto de potássio. Então, são 270 pontos, dividido por 0,60, que é a porcentagem de potássio que tem no cloreto de potássio, você vai chegar aqui na dose de 400 quilos por hectare de cloreto de potássio. Professora, você está recomendando cloreto de potássio? Pois é, gente, a gente pode recomendar após a floração. O que acontece se a gente utilizar o cloreto? Ele vai diminuir a oxidação da polpa. Então, se a gente diminui a oxidação da polpa, a gente vai ter um fruto com uma vida útil maior. Então, a gente aumenta a vida útil, vai ter mais tempo ali para você colher e comercializar o abacaxi. E além do que, gente, a gente sabe que o sulfato, ele é muito mais caro do que o cloreto. Então, a gente pode unir esses dois fatores. Então, nas duas primeiras aplicações, vai entrar com o sulfato e na última aplicação, ali depois do florescimento, né? Aí ele pode entrar aqui já com o sulfato, com o cloreto de potássio, porque vai melhorar o fruto que vai vir depois, né? Ou é um fruto que não vai apodrecer muito fácil e um fruto que vai poder ter um tempo maior para ser comercializado, tá bom? Porque vai aumentar a vida útil do fruto. Então, gente, é importante a gente fazer esse manejo direitinho aqui, né? Tanto do nitrogênio quanto do potássio, que ele é feito parcelado, né? Então, esse parcelamento aqui é um dos principais pontos, né, que a gente observa aqui na hora de fazer as recomendações para a cultura do abacaxi. Tá bom, professora, já falamos de nitrogênio, já falamos de fósforo, já falamos de potássio, né? Quem chegou aí depois, né, já viu. Agora a gente vai ver o quê? Então, nós já vimos aqui, ó, gente, para você que chegou depois, nós já vimos o fósforo, nós já vimos o nitrogênio, acabamos de ver o potássio, e agora a gente vai falar aqui um pouquinho do enxofre, né? Então, eu falei de enxofre, quando a gente veio cá aplicar o super simples, o fósforo, né? Mas vamos ver aqui, ó, qual que é a recomendação do enxofre. Então, nós vimos aqui, ó, na análise do Tiago, o enxofre está baixo nesse solo, e a recomendação é de aplicar no mínimo 30 pontos de enxofre. Isso é o mínimo que a cultura do abacaxi precisa.
Aí, gente, eu vou fazer uma recomendação aqui, que é o gesso. Por que que o gesso é importante? Porque o gesso ele vai diminuir a toxidez do cloro, tá? Então, mesmo que você use o cloreto de potássio, se você utilizar o gesso agrícola, aí você vai diminuir aquela toxidez indesejada do cloro. O mesmo acontece se você utilizar o sulfato de amônio, né? Lá na hora de fornecer o nitrogênio, você também vai reduzir a toxidez que é proporcionada pelo cloro lá do cloreto, tá bom? Então é importante aqui, qual que é o principal problema aqui do gesso? É não ter lá na região do Tiago, né? Porque o gesso é um produto barato, é um produto eficiente, mas às vezes está muito distante da região do Tiago, né? Que é lá São Domingos do Maranhão, a capital do abacaxi, competindo lá com Mira Norte, a capital do abacaxi no Tocantins, né, gente? Então, se não tiver disponível, isso dificulta. Mas qual que é a recomendação nossa aqui? É aplicar 230 quilos por hectare. É uma dose baixa, né, gente, de gesso. Então, esse gesso aqui, ele vai fornecer o enxofre que o abacaxi precisa. E, além disso, ele vai neutralizar, vai diminuir aquela toxidez provocada pelo cloro, tá bom, gente? Então, gente, nós estamos quase terminando aqui de fazer as recomendações para o plantio. Então, nós estamos falando aqui com o plantio, tá? Da cultura do abacaxi. Falta o quê? Falta os micronutrientes. E olha aqui, gente, na análise de solo não tem os micronutrientes. Me fala, o que vocês fariam? Se vocês, você é o responsável, você é um engenheiro agrônomo e não sabe quanto que tem no solo. Vocês iriam imaginar, vocês iriam deixar, eu acho que esse solo tem muito, ou vocês iriam ser precavidos e iriam fazer uma recomendação, né? Então, quando não tem, a gente é precavido e a gente faz uma recomendação. Principalmente, gente, num solo desse aqui, que parece que é um solo, né? Então, pela acidez do solo, dá a entender que é um solo que ele não foi cultivado ainda, né? Porque tem um pH ácido, o fósforo é baixo, os nutrientes também aqui estão um pouco baixos, né? Então, dá a entender que não é um solo que está sendo adubado, né, com certa frequência. Então, se é um solo que ele é natural, os teores dos micronutrientes, principalmente aqui o zinco e o boro. Então, esses são os dois nutrientes chaves aqui para a cultura do abacaxi. Então, se a gente não sabe se tem ou não, aí a gente vai aplicar, não é, gente? Para prevenir. Qual que é a outra alternativa? É o Tiago coletar a folha do abacaxi e mandar fazer a análise. Mas aí vai ser um outro trabalhão, né? Então, se os teores ali estiver abaixo do adequado, aí a gente já recomenda fazer a aplicação do zinco. Mas, gente, se aqui a gente tivesse a análise e o teor de zinco estivesse baixo, qual que seria a recomendação? Aplicar 4 quilos por hectare de zinco para fazer a correção do zinco, né? Mas aqui a gente vai fazer as recomendações via foliar. Então, tanto do zinco quanto do boro, nós vamos recomendar aqui só esses dois, que são os micronutrientes que dão problema aqui para a cultura do abacaxi, tá? O que a gente vai recomendar aqui? Nós vamos recomendar fazer pulverizações via foliar. Professora, qual que é a sua recomendação? Então, para o zinco, nós vamos recomendar o Tiago fazer de 4 aplicações no mínimo. Pode fazer mais? Pode. Por que pode fazer mais, professora? Primeiro, gente, a gente tem que estar analisando as plantas, né? A planta está indo bem? Surgiu algum sintoma? Se surgiu um sintoma, de que é esse sintoma? Será que é deficiência de zinco? Será que é deficiência de cobre? Então, é bom a gente ficar atento. Aí, se percebeu, apareceu um sintoma, aí você tem que aumentar aqui o número de pulverizações. Mas, no mínimo, fazer 4 pulverizações via foliar com 6 gramas por litro de sulfato de zinco. Então, supondo que o Tiago queira trabalhar com uma cauda ali de 200 litros por hectare, então, se 200 litros por hectare, a recomendação aqui é 6 gramas por litro. Então, ele vai estar aplicando aqui, ó, 1,2 kg ou 1,2 kg, né, de zinco aqui em 200 litros. Aí, ele vai fazer a pulverização quando, gente, nos principais picos de crescimento do abacaxizeiro, né? Então, você observa ali, a planta está crescendo, nos principais picos ali, você vai fazer 4 aplicações. Aí, você divide aí de acordo com o crescimento da sua lavoura, tá bom? Se quiser fazer mais, pode, ainda mais que a gente não sabe quanto que tem aqui.
Então, e o que? Agora falta o boro e o último, né? O que a gente recomenda de boro? Nesse caso aqui, gente, não tem nenhum manual, não tem nenhuma recomendação de aplicar o boro no solo. Então, a gente já viu, né, em vários casos, boro precisa ser aplicado no solo, o boro deve ser aplicado no solo. Mas no caso do abacaxi, ele não é uma cultura que precisa tanto de boro. Então, o que a gente fizer aqui via foliar vai ser suficiente, tá? Então, gente, eu tenho os manuais de todas as regiões do Brasil e não tem nenhum manual que manda aplicar boro no solo aqui na cultura do abacaxi. Então, eu também não vou mandar aplicar, né? Vai que eu mando aplicar e mato lá a lavoura do Tiago. Então, eu vou com base em alguma coisa que tá nos estudos, que tá na literatura, né, gente? Eu não vou ali fazendo testes, ainda mais quando eu vou fazer uma recomendação. Então, aqui a recomendação que a gente tem para o boro é 2 gramas por litro de ácido bórico. Também fazer no mínimo 4 pulverizações. Então, sempre que o Tiago puder entrar na área e fazer pulverização com o boro, não tem problema, tá? O boro, nessa dose aqui, ele não vai ser tóxico, né? Pode aplicar. Então, se ele vai aplicar 2 gramas por litro e a calda ali é de 200 litros, ele vai estar aplicando ali 400 gramas, né? Nessa quantidade de 200 litros aqui, que vai dar por hectare. Pode aplicar ali junto com o zinco, né? Que não tem problema nenhum. E é isso, gente. Então, o Tiago fazendo isso, o solo dele, a área dele vai estar pronta para fazer o cultivo do abacaxi, esperando ali nesse primeiro ano, né, uma produtividade de 30 toneladas por hectare e pode ter potencial para mais nos próximos anos, desde que vai melhorando o manejo, né, gente? Gente, então era isso. Então nós pegamos aqui o Tiago, ele é nosso aluno aqui da nossa escola de adubação, né? Então a gente pegou essa análise dele e a gente deseja muito sucesso lá pro Tiago. Então ele tá seguindo as nossas recomendações e ele mesmo tá fazendo as recomendações, tá, gente? Então semana que vem eu vou voltar aqui, vou pegar a análise de mais um dos nossos alunos, né? Então se você é nosso aluno, já pode mandar aí pro nosso WhatsApp, que você que é nosso aluno tem também o nosso WhatsApp, que fala direto aqui com a professora. Pode mandar que eu vou escolher mais uma análise pra gente fazer aqui no próximo sábado, tá? Então é isso, gente. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo nesse sábado, 6 horas da manhã. É o tempo que a professora tem, gente. Daqui a pouco a professora tem que correr com o filho, com o marido e com a vida que não para, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um excelente final de semana. Que vocês descansem. Aproveitem o final de semana para voltar bem, voltar com tudo ali na segunda-feira, tá bom? Um abração e até a próxima oportunidade. Valeu, gente!